Olá pessoal que está entrando agora na live. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Comenta aqui para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo. Boa noite, boa noite. Se vocês estiverem me ouvindo, o áudio estiver ok, me dá um retorno aqui nos comentários, por favor. Aí, legal. Thaisa, Ana, Juliana, Arnaldo, Isabel, legal, bom saber que está funcionando. Bom ter vocês aqui nessa live, Dia dos Namorados, né? Segunda-feira. Boa noite, Tati, Alexandre. Quem está entrando aí não está aparecendo o nome de todo mundo. Thaís, Ana. Dá só uns minutinhos aqui para as pessoas entrarem também, né? Quem tiver que entrar vai entrar. E vamos lá. Poliana, tudo bem? Jucineia. O que passa na cabeça de vocês, né? Para quem foi vítima de relacionamento abusivo, afetivo, né? Com o narcisista, nesse Dia dos Namorados, né? O que a gente recebe aí nesse Dia dos Namorados, uma vítima de relacionamento abusivo com narcisista? É uma data comercial, é uma data irônica, mas também é uma data para a gente refletir, né? E aí eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês, para que vocês possam... Olha lá, Patrícia. Fiquei tão mal, meu ex deu muitos presentes lindos para a nova namorada. Pois é, né? Só que isso não diz nada sobre você, diz sobre ele mesmo, né? Diz que, olha só aqui, ó, Rita, olha só que interessante, ó, o meu me descartou ontem. O narcisista ele faz isso, né? Ele vai descartar a vítima nessas datas comemorativas, né? Dia dos Namorados, aniversário, Natal, Ano Novo. Vai descartar quando você está prestes a fazer uma prova importante, um concurso público, quando você vai fazer uma cirurgia, em momentos de fragilidade. É isso que se espera do narcisista, né? E o fato do narcisista fazer isso não define você. O problema é quando você absorve a culpa. O narcisista ele tá fazendo algo contra você, mas isso não é por sua causa. Quando você começa a absorver essa culpa, é aí que começam os problemas, né? A gente precisa de um motivo. E esse motivo você internaliza ele. Ah, eu não fui boa o suficiente. De repente o narcisista me descartou e está com outra pessoa. Oi, Ângela, tudo bem? Feliz em ver você aqui também. Então, assim, você não pode absorver essa culpa, né? Isso é prejudicial para você. Você não pode internalizar isso. Você não pode se comparar com a nova vítima, né? A nova vítima, ela está em fase de love bombing. Ela também está sendo enganada. E o narcisista não te trocou por uma outra pessoa porque você deixou a desejar. Na verdade, assim, ó, ninguém vai ser bom o suficiente para o narcisista. O narcisista, ele tem um buraco negro dentro dele, um vazio emocional muito grande. Nem você, nem ninguém vai ser capaz de suprir o amor que esse narcisista não sentiu receber das pessoas do passado, na primeira infância dele. Então, você não vai ser o suficiente ou suficientemente boa ou bom para suprir esse buraco no narcisista, né? Ó, a Fernanda está aqui, Gisele. Fernanda aqui é aluna no treinamento Fórmula Ressignificar. Então, assim, todo mundo tem uma história, né? E a gente tem relacionamentos bons, tem relacionamentos ruins, só que com o narcisista, sem exceção, vai ser um relacionamento ruim. Obviamente que tem as partes boas desse relacionamento, mas tem muitas partes ruins que não compensam as partes boas. E as partes boas são só no início do relacionamento, né? Então, nessa live de hoje, a gente vai falar sobre o tratamento de silêncio, como lidar com o tratamento de silêncio, né? Enfim, eu vou ensinar aqui, a gente vai entender, na verdade,
que é o tratamento de silêncio, qual o impacto emocional na vítima, e eu vou ensinar estratégias no final dessa live de enfrentamento. Essas estratégias de enfrentamento servem tanto para descarte, servem tanto para se você está saindo de um relacionamento abusivo, se você está criando forças para romper com o narcisista. Eu vou ensinar técnicas ali que vão ajudar na regulação emocional durante esse processo. Tá? Boa noite todo mundo que está entrando agora. Raquel, Flávia, enfim. Então fica comigo até o final que vai valer a pena. Tá? A gente sempre tenta trazer conteúdos, né? Não só o problema, mas como resolver esse problema. Ellen está aqui, se a Ellen quiser entrar na live aqui para a gente bater um papo. O assunto hoje também é tratamento de silêncio. Eu vou passar o conteúdo. Se ela quiser entrar, fica à vontade, é só chamar aqui que a gente faz junto essa live. A gente está combinando um tempo aí de fazer uma live, mas não está dando certo. Olha lá, tá vendo? Cadê nossa live? Mas vamos lá. A gente pode trocar figurinha ainda nessa live se você quiser, tá? Vou passar um conteúdo aqui, eu não vou me alongar muito, né? Mas vou passar a parte técnica aqui e depois a gente vai bater um papo aqui. Então é o seguinte, qual é o impacto emocional na vítima? A gente vai entender o tratamento de silêncio, a gente vai definir, eu vou ensinar para vocês, vou mostrar para vocês qual é o impacto emocional na vítima e depois falar sobre essas estratégias de enfrentamento, né? Vamos lá. Então é o seguinte, primeira parte aqui para a gente começar com o conteúdo é o seguinte, a gente vai entender o que é o tratamento de silêncio que o narcisista dá para as vítimas, né? Qual que é a definição desse tratamento de silêncio? Então, por que o narcisista dá o tratamento de silêncio para as vítimas? Quero entender isso, né? O tratamento de silêncio, na verdade, ele é uma forma de controle e punição. Tá bom, Ellen, tá falando aqui, ó, vamos combinar depois. Então tá, vamos ver então se a gente faz ainda essa semana, talvez quinta-feira, se você estiver livre. E tá livre aqui a minha agenda, a gente pode fazer essa live aí que vai ser top. Então assim, é uma estratégia de controle e punição. Né? Então quando talvez o narcisista recebe um não, talvez quando o narcisista quer te condicionar a obedecê-lo, né? Ter um certo tipo de comportamento que ele espera, né? Ele vai te dar esse tratamento de silêncio. Ele vai criar um ambiente de dependência emocional quando ele faz esse tratamento de silêncio. Né? Então, assim, outro objetivo dele também, do narcisista, é minar a autoestima da vítima. Então, se você é uma pessoa que é confiante no relacionamento, enfim, né, passou da fase do love bombing, você está entregue nesse relacionamento, você talvez tenha limites, talvez não tenha, talvez saiba dizer não, talvez não saiba. Só que o narcisista vai fazer de tudo para arrebentar esses limites. Quando você tenta criar bordas, ele vai destruir essas bordas. Ele vai destruir essas bordas através do tratamento de silêncio. E ele faz isso consciente ou inconsciente? Consciente e inconsciente. Né? Ele é consciente quando ele quer te punir e ele é inconsciente quando ele não sabe o que ele quer comunicar. Narcisista, ele não tem nenhum tipo de controle emocional, nenhum tipo de consciência emocional, o que ele está pensando. Às vezes ele não sabe nem sobre o que ele quer te punir. Narcisista usa a vítima para regular as próprias emoções. Então, muitas vezes, ele não sabe o que ele quer comunicar, ele comunica através do silêncio. O silêncio também é um tipo de comunicação, né? E, enfim, o narcisista também, quando ele faz isso, ele toca nas suas feridas de abandono e rejeição. Toda vítima de relacionamento abusivo com o narcisista é uma pessoa codependente ou dependente emocional. Se a vítima é uma pessoa codependente ou dependente emocional, né, a mesma coisa, a gente usa esses dois termos. Na verdade, na literatura aqui americana, a gente não tem o dependente emocional, a gente tem codependente. Tá? Mas no Brasil, a gente usa dependente emocional para ficar mais fácil também. Então é o seguinte,
a vítima de relacionamento abusivo com o narcisista, dependente emocional, essa vítima traz feridas de abandono e rejeição da infância. Traz outras feridas também, tá? Mas só que todas elas se resumem em abandono e rejeição. Então, quando o narcisista te dá o tratamento de silêncio, está ativando, né? Rejeição, está te rejeitando. Ao mesmo tempo, você está se sentindo abandonada, né? Olha aqui uma pergunta da Tati JP. Mas quando eles fazem isso e não conseguem o que querem, não procuramos eles ficam irritados? Claro que ficam. Claro que ficam. Só que o orgulho deles é um nível, né? De nível do ego, do orgulho é tão alto que ele vai fingir que ele não está nem aí. Muitos deles não conseguem fingir, mas muitos deles conseguem. Né? Eles tiram o foco da atenção e mantém o silêncio. Então, sim, eles ficam irritados, mas talvez você nunca saiba. É isso que acontece. Então, assim, o narcisista está ativando as suas feridas, a sua programação mental ruim que você traz de lá da infância. Então, por isso que é desesperador. Talvez seja essa palavra para definir o tratamento de silêncio. É desesperador. Né? Edivaldo, boa noite. Aí da Paraíba. Estou falando aqui do Texas, dos Estados Unidos, para vocês. Então, assim, é muito triste, né? A vítima fica confusa. Eu vou começar a falar também sobre como identificar esses sinais, né? Os padrões comuns do tratamento de silêncio do narcisista. Olha aqui, ó, a Joane. Fez o tratamento de silêncio, quando ele me descartou, e após o descarte, acho que ele estava querendo me dominar para eu ser amante dessa vez, mas sempre era eu que me afastava dele. Que bom que você se afastava, mas você não pode alimentar essa, me afastar e voltar, sabe? Você não pode se permitir isso. Apesar que falar que você não pode se permitir isso, obviamente, é fácil de falar, talvez seja até redundante, né? Todo mundo já sabe isso, mas fazer é emocional, saber é cognitivo, é racional, você sabe, mas não consegue. Por quê? Porque existe uma programação mental rodando na sua cabeça, existe o vício. Enfim, eu já fiz outras lives, né, falando sobre o vício que fica, né? Ocorre uma reação no seu cérebro, liberando hormônios, né? E, enfim, é como se fosse um viciado mesmo, em talvez álcool, em tabaco, né, nicotina, em drogas, enfim. A pessoa fica totalmente viciada e a pessoa não consegue se controlar, não consegue trazer para o racional, a pessoa começa a ficar impulsiva, né? Olha aqui a Flávia Sara. Eu dou um tratamento de silêncio aos meus pais que são narcisistas. É horrível porque meus pais se alimentam do meu sofrimento. Olha só, Flávia, você não dá tratamento de silêncio para seus pais. O narcisista dá tratamento de silêncio. Né? O codependente, na verdade, ele se afasta porque ele não quer mais sentir dor. Isso não é dar tratamento de silêncio. Dar tratamento de silêncio envolve uma perversidade. Né? Você quer punir a pessoa, você quer fazer a pessoa sentir dor. Então, o codependente ou a vítima do relacionamento abusivo, ela não dá um tratamento de silêncio. Ela se blinda, talvez, né, contra o narcisista. Porque quando você sofre ofensas, intimidações, você não vai punir o narcisista, você vai se proteger ali. Então, quando você dá o tratamento de silêncio com a intenção de punir, né, somente assim, isso é um tratamento de silêncio. Quando você para de falar com a pessoa, deixa ela totalmente no vácuo com a intenção de punir. Quando você tem essa intenção de punir, essa perversidade, você está tendo um comportamento narcísico. Você está se assemelhando ao narcisista. E essa não é a ideia. Você está reforçando o ciclo de autossabotagem, que eu também já expliquei em outras lives. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer uma outra live explicando como funciona o ciclo de autossabotagem, né? Mas para resumir aqui, o ciclo de autossabotagem acontece quando entra um estímulo na sua mente, um estímulo externo, que você não teve a capacidade de blindar a mente, né, a capacidade emocional. Esse estímulo de injustiça, ele faz com que você sinta uma mágoa, essa mágoa evolui para um rancor, e aí você não cura, você não ressignifica esse estímulo de injustiça, lá na frente vai virar... seu cérebro vai ter pensamentos automáticos que vão te levar àquela memória, você vai
sentir novamente esse estímulo de injustiça, né? Vai virar um ressentimento. Depois desse ressentimento, vem as consequências, que você também absorve esses comportamentos, né, do narcisista, você começa a se comportar como uma pessoa narcisista, não que você vá desenvolver um transtorno de personalidade, isso não é possível, mas talvez você, como defesa, você absorve esses comportamentos, ou você vai ficar se relacionando com pessoas que têm esse tipo de comportamento contra você, né? Então você não pode ter comportamentos com uma perversidade iguais aos do narcisista, tá? Isso daí não é saudável. Então, o codependente, normalmente, não dá tratamento de silêncio. Ele se blinda, ele se protege das agressões que estão vindo. Tá? E tem várias perguntas aqui, a gente vai responder depois também. Olha aqui. Eliabe Silva. Boa noite, eu vivi essa relação com o narcisista há 6 anos, terminamos tem 3 meses e não segui minha vida. Essa semana ele procurou, mas me rebaixando, humilhando e colocando rebaixando a autoestima. Olha assim, essa é a importância do contato zero, né? Você tem que bloquear o narcisista tem que fechar todas as portas possíveis, porque o narcisista ele só consegue te humilhar, te rebaixar quando você permite. Quando você deixa as portas abertas, né? E o que fazer depois do descarte? Rita, depois do descarte, se você foi descartada, dê graças a Deus, foi um livramento. Entenda isso como um livramento, tá? Porque muitas vezes a pessoa codependente está recebendo humilhações e invalidação, as feridas de abandono e rejeição estão abertas, ela não consegue tomar uma iniciativa, ela não consegue fazer uma terapia, ela não consegue buscar mecanismos de defesa, conhecimento, ela não tem força para sair. Então, se você foi descartada, dê graças a Deus, encare isso como um livramento, né? E aí você bloqueia e fecha as portas mesmo, não deixa voltar, né? Então, você precisa alimentar a sua mente com conteúdo que vai fazer você te fortalecer, você precisa buscar uma rede de apoio, enfim, né? Você precisa começar a focar em você. Todas as lives, eu sempre estou ensinando técnicas para o fortalecimento da mente. Tá? E aí, para quem está chegando agora também, no final dessa live, eu também vou ensinar técnicas de enfrentamento aí para essas situações que são horríveis, né? Estou tendo comportamento narcisista, quero justiça. Olha só, eu não sei aqui qual que é o nome, Schwark, né? Então, assim, o que é a justiça? Tá? A justiça é você receber de volta o que foi tirado de você. E aqui, dentro de um relacionamento abusivo com o narcisista, a gente não está falando de bens físicos, né, financeiros, apesar que acontece muito. Mas a gente está falando na cura. E se a gente está falando de cura, Ângela, né? Muito obrigado, Ângela. Então, você tem que receber de volta o que foi retirado de você, a parte emocional. Tá? E a parte emocional é a sua cura. Quando você quer se vingar do narcisista, você está querendo fazer com que ele sinta a dor que você sentiu. Então, isso não vai trazer de volta, né, a parte emocional que foi subtraída, as invalidações. Você tem que focar em ressignificar essas feridas emocionais que você tem. Né? Interpretar de uma forma diferente, onde você transforma essa injustiça em esperança, em uma fase onde você muda de fase, onde você tem vitória no passado, para você conseguir projetar esperança no futuro. Né? Quando você ressignifica essa ferida emocional, essa dor do passado, você vai começar a projetar esperança no futuro, para poder fazer escolhas equilibradas no presente. Tá? Isso é justiça. Agora, querer que o outro sinta a sua dor, embora seja normal, né, seja válido sentir isso, não é saudável e não é o melhor caminho. Tá? Às vezes que eles pedem desculpa seria manipulação ou porque eles realmente reconhecem o erro? Manipulação. O narcisista só pede desculpa quando é interessante para ele. Tá? Então, quando ele quer te manipular, quando ele quer receber algum favor, talvez sexo, talvez... Enfim, qualquer outro tipo de coisa.
né? Então o narcisista não se arrepende, por quê? Porque ele não se conecta com a empatia. Olha aqui, Tamara. Rafael, meu ex-narcisista me descartou, tem um bebê que está o nome dele no registro, só que não é filha dele. Mas ele não quer retirar. Esse que ama, é o que eu faço. Aí tem que buscar assistência jurídica, né? O narcisista, infelizmente, ele não liga para os filhos, ele não liga para ninguém, ele só liga para ele mesmo e geralmente usa os filhos para prejudicar as vítimas. Tá? Vou responder mais uma pergunta aqui, depois vou seguir com o conteúdo e no final respondo mais perguntas, senão não vai dar tempo. A partir do momento que sabemos quando ele está sendo manipulador, ele descarta mesmo, porque ele sabe que você não irá aceitar os jogos dele. Isso aqui não foi uma pergunta, foi uma afirmação precisa. Então vamos lá. Quais são os sinais e padrões comuns do tratamento de silêncio do narcisista? O narcisista simplesmente ele se recusa a falar ou se comunicar com a vítima por um período de tempo. Seja por horas, dias, semanas, meses, tá? Isso é tratamento de silêncio. Então ele vai se recusar. E aí, dentro desse se recusar a falar, a gente tem outras questões também. Né? O narcisista vai te bloquear. Tem pessoas que eu atendo, que tem marido narcisista, que dentro de casa ele não olha nem para a cara da pessoa, a pessoa vai procurar assunto, resolver conflitos, ou até mesmo perguntar como foi o dia, e o narcisista, ele faz como se fosse a pedra cinza inversa, né? O narcisista fazendo com a vítima. Então ou ele simplesmente, boa noite, arco marinho. Então, o narcisista simplesmente ele vai dar o tratamento de silêncio em casa. Isso pode acontecer também quando você tem pais narcisistas, você tem chefe, você tem amigos, né? Acontece em todos os níveis de relacionamento. Então, você vai lá colocar uma situação para o narcisista e ele vai simplesmente te ignorar ou evitar falar sobre o assunto. E aqui a gente tem duas categorias, certo? A gente tem o ghosting, que é o desaparecimento. O narcisista desaparece repentinamente, sem dar qualquer explicação ou aviso prévio. Ele corta todo o contato com a vítima. Isso pode ser um descarte, mas também faz parte do tratamento de silêncio. Né? Fabi entrou aqui na live. Boa noite, Fabi. Enfim, o ghosting, né, o desaparecimento do narcisista, ele faz parte do tratamento de silêncio. Tá? Que acontece? A vítima vai ficar totalmente confusa, vai ficar sem saber o que aconteceu realmente, de fato. Por que o narcisista decidiu desaparecer? O que está passando na cabeça dele? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado foi o que mais eu ouvi. Né? Olha só aqui, ó. Temos um homem aqui, para quem fala que eu falo só para as mulheres, né? Aqui, ó. AC Falcão, vivo isso com minha esposa. Enfim, acontece com homens, com mulheres, acontece com todo mundo. Né? Então, o transtorno de personalidade narcisista, ele não escolhe gênero. Né? Então, a vítima fica totalmente confusa, sem saber o que fazer, ela fica perguntando o que foi que eu fiz, e não fez nada. E aí, o cérebro exige uma resposta quando tem uma pergunta, e essa resposta vem em forma de autoacusação. Todos nós temos uma subpersonalidade que a gente dá o nome na terapia do esquema de crítico interno. Esse crítico interno, eles são as vozes das pessoas que te acusaram na sua infância. Talvez um pai, talvez uma mãe, talvez os dois, talvez um irmão, talvez um vizinho, talvez alguém da igreja, talvez um professor na escola, alguém que, infelizmente, não teve habilidade para lidar com uma criança e te acusou. Então, essas vozes, elas são uma subpersonalidade que todos nós temos, que é o crítico interior, crítico interno, né? E aí, isso começa a te acusar. Quando você leva um sumiço do narcisista, ou está tendo um tratamento de silêncio, e você pergunta, o que foi que eu fiz? Esse crítico,
ele entra em ação e começa a te acusar, você não foi bom o suficiente. Aí talvez esteja vindo a voz do narcisista por causa da manipulação emocional, e aí você começa a associar, internalizar essas acusações por parte do narcisista para você mesmo. Você começa a absorver e você começa a acreditar nessas acusações. Então, assim, o nosso cérebro acredita na história que a gente conta para ele. E acredita mais ainda se essa história for contada por uma pessoa que tem intimidade. É por isso que eu sempre falo e sempre vou repetir, né? Intimidade é a chave que você dá para que outras pessoas acessem as suas emoções. Eu sempre falo e sempre vou repetir. E se você está sofrendo um relacionamento abusivo com um narcisista, você deu intimidade para essa pessoa. Você deu a chave para essa pessoa acessar as suas emoções. Como eu sempre falo, as suas emoções são como uma Ferrari, né? Que está dentro da sua garagem, que é dentro da sua mente. Você simplesmente, através da intimidade, está dando a chave da garagem e da sua Ferrari para o narcisista. O narcisista vai lá, abre a porta, entra na Ferrari, risca, rasga todo o banco, sai com a sua Ferrari, bate a sua Ferrari, depois abandona e vai embora. Aí você vai cobrar pelo conserto da Ferrari, simplesmente cadê o narcisista? Sumiu. Isso define o tratamento de silêncio, né? Para quem que você anda dando a chave da sua Ferrari? Quem é que está acessando as suas emoções? Quem é que está entrando com o pé sujo dentro da sua casa? Raquel, boa noite, boa noite. Raquel aqui sempre acompanhando, Raquel Fequete. Não sei se é Fequete ou se é Fequete, não sei a pronúncia correta. Mas outra Raquel também, comentando aqui. Enfim, então assim, para quem você anda dando a chave da sua Ferrari, né? Quem é que você anda autorizando entrar com o pé sujo na sua casa, pé cheio de lama, sabe? A sua mente é um espaço de onde você não pode fugir. Infelizmente, a sua mente você vai carregar para onde é que você for, sabe? Onde quer que você vá, você vai carregar a sua mente com você. E se a sua mente estiver cheia de lixo emocional, que não é seu, que é de outra pessoa, aí vai ficar difícil, vai ficar pesado. A sua mente precisa ser um ambiente agradável, onde você possa habitar de forma feliz. Só que para isso acontecer, você precisa aprender a controlar a sua mente. Porque é totalmente possível. E não ser controlado ou controlado pela sua mente. Pior ainda do que ser controlado pela sua própria mente é ser controlado pelo narcisista. É permitir que o narcisista controle a sua mente. Você está dando a chave para que o narcisista controle a sua mente através da intimidade. Então, por isso é sério, né? Por isso que a gente fala sobre contato zero. Tem gente que não pode fazer contato zero, que tem filhos, né? Precisa ter uma visitação. Tem gente que tem pais, enfim. Cada um tem a sua peculiaridade. Mas existem formas da gente se blindar contra isso. Né? São essas formas que eu quero trazer para vocês aqui. Eu quero trazer a conscientização de como blindar a mente, para que você pare de dar intimidade para quem não deve ter. Águias devem andar com águias. Enfim, vamos lá. Eu falei do ghosting, né, do desaparecimento, dei o exemplo da Ferrari, enfim. Tem também uma outra modalidade, uma subcategoria de tratamento de silêncio que chama stonewalling, que é bloqueio. O narcisista ele vai se recusar a responder ou participar de qualquer conversa significativa com a vítima. Então, ele pode evitar olhar nos olhos, ele pode virar as costas quando você vai falar alguma coisa, ele pode usar expressões faciais, corporais, frias, distantes, para mostrar o desinteresse e desprezo sobre você e sobre esse assunto que você quer trazer. Então, o narcisista, infelizmente, ele não vai dar a mínima para o conflito que você quer resolver. O narcisista simplesmente ele quer tratar de coisas dos interesses dele. Quando você quer apontar algum comportamento, mesmo que seja sem acusar o narcisista, ele vai se sentir acusado naturalmente. O que é o transtorno de personalidade narcisista? É uma negação do self, do próprio eu. Ele rompeu com o eu dele. Ele criou uma nova personalidade, uma personalidade fantasiosa, onde ele é o máximo.
Quando você tenta apontar algum comportamento negativo dele, ele vai entender isso como uma ofensa. E não é uma ofensa. Né? Todos nós temos comportamentos negativos, está tudo bem. A diferença é que o autodesenvolvimento, o autoconhecimento vai possibilitar a gente de sermos pessoas melhores, de nos comportarmos de forma agradável com as outras pessoas, de expormos ideias ao invés de impormos ideias. Só que o narcisista ele não aceita isso. Quando você tenta trazer um conflito para ele, uma situação, um comportamento, quando você tenta falar sobre seus próprios sentimentos com o narcisista, a forma como você se sente, você é invalidada. Né? Então, isso é terrível. Jennifer, muito obrigado. Obrigado. Ela comprou um selo aqui para ajudar, para contribuir. Desejo muita prosperidade na sua vida, muita paz emocional, muito amor próprio. Que você se liberte de todas as suas cadeias mentais, todos os conflitos. Né? E é para isso que a gente está aqui nessa live, para nos libertarmos de todo e qualquer conflito. Aproveitando aqui o ensejo, se você não deu o curtir nessa live, deixa um curtir aqui, isso vai ajudar. Compartilha ela com quem você sabe que está precisando desse conteúdo. Né? Ele é de graça, ele é feito com amor, ele é feito para vocês. Tá? Mas não compartilha com o narcisista não, porque o narcisista ele não quer ser ajudado, ele quer atrapalhar. Daí ele vem no perfil, se vocês olharem os vídeos aqui, tá cheio de comentários de narcisista. Né? E aí eles vêm aqui aprender essas estratégias para aprender a driblá-las. Quando você estiver se defendendo, ele vai saber como atacar. Então, realmente, não compartilhem com narcisistas, tá? Esse canal aqui, esse perfil, essas lives, são focadas nas vítimas, em quem realmente está passando uma situação emocional difícil, alguém que de repente ainda não começou uma terapia, alguém que não tem forças, não tem condição financeira. Então, essa live terapia aqui é para vocês, é de graça, é com amor. Então, o stonewalling, o narcisista vai ficar olhando para sua cara assim, ó. A cara de narcisista, assim, não dou a mínima para você. Ou ele vai virar as costas, vai sair fora, ou ele vai cruzar os braços assim, sabe? É isso o que o narcisista faz. Simone, muito obrigado. Muito amor, muita paz para você. Muita prosperidade emocional, financeira, muitas bênçãos para você na sua vida. Então, assim, é isso que acontece, né? O stonewalling, o bloqueio. Então, o narcisista ele vai simplesmente mostrar, fazer questão de se comportar de forma com que ele mostre desprezo por você. E aí você vai se sentir invalidada ou invalidado. Olha só, parece um adolescente rebelde. Parece um adolescente rebelde, uma criança, né? O narcisista é uma criança num corpo de adulto. Não tem não tem um discernimento, ele não tem uma consciência ali sobre relação, sobre empatia, né? O narcisista completamente desconectado da empatia. Alguém que tem empatia, por mais sem noção que seja, essa pessoa, uma hora ou outra, ela vai Albuquerque, não sei se é errado. Laodiceia. Laodiceia é minha aluna no treinamento, Fórmula Ressignificar. Poliana também aqui. Um beijo para vocês. Gratidão por ter essa convivência com vocês, por vocês estarem nesse processo aqui. Então, assim, ele não se conecta com a empatia, então ele vai mostrar desprezo. Uma pessoa, por pior que seja, assim, no sentido de ser sem noção, como eu estava falando, ela, uma hora ou outra, ela vai se tocar. Ela fala, poxa, né, a pessoa, eu estou fazendo essa outra pessoa sofrer, eu quero isso, eu não quero. Então ela vai se tocar dos comportamentos que ela tem. O narcisista, ele não vai pensar isso, ele vai pensar assim, pô, essa pessoa está me acusando. Nossa, que chata, cara. Só enche o saco, é isso que ele vai falar de você, é assim que ele vai te julgar, né? Então, infelizmente, não tem conversa, não tem acordo com o narcisista. Ele entra numa discussão para criar mais problema, para te acusar, para transferir essas emoções negativas que ele está sentindo para você. Então, fazendo isso, ativa suas feridas. Quando ele vira as costas, quando ele te trata com indiferença, você vai se sentir invalidada, né? Então, assim, tudo que acontece, ele não vai assumir a responsabilidade, ele não tem essa maturidade de assumir, de ter uma autorresponsabilidade pelas próprias atitudes.
Então, se você traz algum comportamento negativo para ele vai falar que ele não fez. Talvez ele vai falar que fez, mas a culpa foi sua. Ou então ele vai falar que não foi muito grave, que você está sendo sensível, né, o que ele fez. Ou então, se foi muito grave mesmo, ele simplesmente vai falar, vai colocar a culpa em você. Vai falar assim, olha, a culpa é sua. Ou ele vai dizer, não fiz, ou ele vai dizer que não foi tão grave assim, ou se foi muito grave, ele vai dizer que a culpa é sua. Simples assim. Essa é a dinâmica de uma discussão com o narcisista. Você nunca vai ganhar. Afinal, uma discussão, a gente não entra para ganhar, a gente entra para resolver um conflito. Né? O narcisista, ele entra para competir, ele entra para provar que ele é superior, ele quer fazer você se sentir inferior. Né? Olha lá, tá louca. Se eu não lembro, eu não fiz. Nada a ver isso que você está falando. Nossa, você parece infantil, você parece uma criança. É isso que ele vai falar. Nossa, ele vai também usar álibis, né, de outras pessoas. Nossa, mas nunca nenhuma ex minha reclamou. Ou nenhum ex meu reclamou. Então o narcisista vai falar assim, eu vou perguntar para outras pessoas, né? E ele até pergunta para outras pessoas, mas ele pergunta de forma manipulativa. Essas pessoas vão ficar do lado do narcisista. Né? Então, assim, não tem como você resolver conflitos. E quando esses conflitos, essa necessidade de validação emocional que você tem não está sendo atendida, você fica no desespero. A liberdade de expressão, né, ela é legítima, ela é válida, precisa ser atendida. E a pessoa chega a ficar na loucura. E aí, quando você fica na loucura por causa desse tratamento de silêncio, você está reforçando crenças na sua mente. Essas crenças vão gerar padrões de pensamentos, sentimentos, emoções, que vão fazer com que você tenha atitudes impulsivas, que vão virar hábitos. Tem muitas pessoas que eu atendo que têm compulsividade em ficar checando a rede social do narcisista. A pessoa vai, com essa compulsão, ela fica olhando o tempo todo ali, na verdade, fazendo um stalking, né, no narcisista. Isso passa longe de ser saudável, porque se a gente instrui para que você faça o contato zero, isso não é contato zero. Olhar a rede social não é contato zero, é absorver mais manipulação, porque ele vai estar com uma nova vítima, no caso de um relacionamento afetivo, e você vai começar a se comparar. Quando você se compara, a comparação é a maior fonte de infelicidade. E aí você se coloca para baixo. O narcisista, ele começa a se sentir superior, porque talvez ele tenha te descartado, ou talvez você esteja tentando fazer o contato zero, mas não está conseguindo. Você vai acabar mandando mensagem para ele ou para ela. Né? Olha só, dentro do casamento, a Júlia, estou num casamento assim, parece que não estou em casa, porque não conversa comigo. Você se sentir sozinha ou sozinho dentro de um relacionamento é a pior solidão que existe. A pior solidão é aquela vivida a dois. E o que é solidão? Solidão não é ausência de pessoas ao redor, é ausência de intimidade. Você entregou o seu melhor, a sua intimidade para o outro não retribuiu. Só que isso acontece porque você tem um vazio interior. E você se doa o máximo, né, para o narcisista na tentativa de ser suprida de volta. Só que ele não vai poder te suprir, porque ele é um buraco negro. Tudo que você doa para ele vai e some. E aí ele vai querer mais. E aí, quando ele quer mais, ele vai te obrigar a dar mais, te invalidando. Quando você se sente invalidado ou invalidado, você se sente na obrigação de dar mais para se sentir suficiente, para se sentir merecedora. Só que você não pode ser amada ou amado por aquilo que você faz. Você só pode ser valorizado ou valorizada. Você só pode ser amada ou amado por quem você é na sua essência. Né? E a sua essência não é a sua mente, não são os seus pensamentos. Você é uma alma habitando num corpo que é controlado pela mente. Mas você não é a sua mente. Então, quando a sua mente está muito agitada, você não consegue se aproximar da sua essência. Quando você não se aproxima da sua essência, você não consegue controlar a sua mente. Quando você não controla a sua mente fica vagando por aí.
Eu sempre brinco, né? Faço uma brincadeira para descontrair. Sua mente fica vagando por aí como se fosse uma alma penada. Só que você tem que trazer de volta. Você tem que assumir o controle da sua mente, dos seus pensamentos. Você tem que aprender a dizer não. Você, em primeiro lugar, você tem que saber quem você é, de verdade. Qual é a sua identidade? Quais são as coisas que você gosta de fazer? O que você gosta de comer? Quais são suas habilidades? Por que você é grato ou grato na sua vida? Né? Quem são as pessoas que te amam de verdade? Qual a sua vocação? Qual a sua missão de vida? Quando você sabe quem você é, você aprende a dizer não. Você se desidentifica desse lixo emocional que o narcisista está jogando na sua mente. Eu sempre dou o exemplo da nossa mochila. Todos nós carregamos uma mochila aqui com uma carga emocional. Ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. A carga emocional, todos nós trazemos coisas negativas. Todos nós. Só que quando você começa a receber carga negativa de outra pessoa, começa a ficar pesado. Né? Você começa a curvar sua postura, você não vai chegar longe. Né? O seu corpo começa a doer. Né? Enfim, então é isso que acontece. O narcisista vai tirando o lixo dele, a carga emocional pesada dele, vai jogando em você para regular as próprias emoções. E você vai aceitando, vai entrando na sua mochila, vai entrando. Chega uma hora que fica pesado, você não consegue mais caminhar. Né? Você fica remoendo o passado com aquele sentimento de injustiça. Você fica em depressão, talvez você fica projetando medo no futuro por causa da dor do passado, né? A dor do passado faz você projetar medo no futuro. O medo no futuro te paralisa no presente, você não consegue fazer nada. Então você precisa eliminar essa bagagem. Mas imagina só que você está tirando a carga negativa da sua mochila. Essa carga emocional da tua mochila, você está tirando. E o narcisista está jogando mais, cada vez mais, cada vez mais. Você consegue vencer dessa forma? Você tentando tirar e o narcisista jogando mais? Infelizmente, nós não temos a capacidade de não sermos influenciados por outras pessoas. Principalmente se a gente tem intimidade com essas pessoas, né? Não tem como. Não tem como ignorar Pedra Cinza, a Patrícia. Patrícia, Pedra Cinza é quando você não, por exemplo, você tem um filho com narcisista e precisa, né, ter essa guarda compartilhada, ele vem perguntar da sua vida, você fala que tá tudo bem, e aí o que você está fazendo, você está naquele trabalho ainda, está indo naquela igreja, nem fala nada, muda de assunto. Tá tudo bem, tudo normal. Você não engaja numa conversa, você também não pergunta coisas da vida dele, você não dá a intimidade para que ele possa acessar suas emoções, porque quando você fala da sua vida para o narcisista, ele vai usar coisas da sua vida contra você mesmo. Ele vai usar suas crenças, seus princípios, seus valores para detonar a sua autoestima. E não é isso que a gente quer, não é isso que a gente... Na verdade, a gente quer o melhor, a gente quer andar com pessoas que nos elevem, as pessoas que, né, validem nossas emoções, que tem uma troca. Você não vai ficar engajando em conversa com um narcisista, conversa desnecessária. Então, se você tem um filho com um narcisista, por exemplo, simplesmente são conversas pontuais ali, sim e não, sem engajar em nada mais do que aquilo. Tá? Que devo fazer para viver em harmonia com ela? Olha só, tem filhos, né? Porque para viver em harmonia, quem que é a pessoa narcisista? Depende, né? Se é uma esposa, no caso, tem filhos com ela, né? Então, assim, para viver em harmonia com ela, simplesmente conversar o básico do básico sobre os assuntos que você precisa. Você não precisa ter nenhuma conversa, nada demais. É simplesmente não ser interessante para que essa pessoa busque a provocação, o suprimento narcísico. O que é um suprimento narcísico? O suprimento narcísico é qualquer reação boa de adulação, de bajulação, ou uma reação negativa sua. Você não pode fazer com que essa pessoa fique instigada a te provocar, a te humilhar, a detonar a tua autoestima, certo? Por que o narcisista não elogia? Isso também faz parte do tratamento de silêncio, né? Então, se você está casado há 25 anos, né, você não vai conviver em harmonia com ela. Você tem que... A única forma de conviver em harmonia com ela é se divorciando. Sinto muito em te passar essa informação. Não tem como estar casado e conviver em harmonia com uma pessoa narcisista.
Vamos lá. Então vamos seguindo com o conteúdo aqui, dentro do tratamento de silêncio. Aqui a gente chega na parte 2, né, sobre os impactos emocionais que esse tratamento de silêncio tem na vítima. Então, quando o narcisista não te elogia, também é um tratamento de silêncio, uma privação emocional. Né? Você se arrumou toda, se arrumou todo, se produziu, colocou a roupa que sabe que ele ou ela gosta. Ele olha assim, sabe que você está linda ou lindo, mas não vai falar nada. Por quê? Porque ele não quer te dar essa validação, ele quer te invalidar para acabar com a tua autoestima. Por que ele quer acabar com a tua autoestima? Porque ele se sente inferior por dentro. Quem pensa que o narcisista tem uma autoestima elevada está muito enganado. A realidade do narcisista é que ele se sente inferior. Por isso ele precisa fazer com que você se sinta pior ainda. Quando você se sente pior ainda, aí ele, ufa, eu não sou inferior. Não, ela que é. Tá tudo bem comigo. É mais ou menos isso que acontece. Falando de forma simples, certo? Então assim, o que acontece quando a vítima é exposta ao tratamento de silêncio a longo prazo? Isso aqui serve para conscientizar vocês que esses abusos são sérios, né? Vai desenvolver ansiedade. Por que ansiedade? Está causando dor, você está criando cada vez mais memórias associadas a emoções negativas. Né? Cada memória que você associa à emoção negativa, ela é levada para a mente subconsciente. O que é a mente subconsciente? A gente tem a mente consciente, que é racional, e a subconsciente, onde estão instaladas as programações mentais. Elas podem ser positivas ou negativas. Como você instala uma programação mental? Através de emoções. Qualquer pensamento que você tem carregado de uma emoção, ela pode ser positiva ou negativa, ela vai para a sua mente subconsciente. Quando você dorme, durante o sono REM, que é o sono de rápido movimento dos olhos, seu cérebro faz associações. Então ele pega as informações mais relevantes do seu dia e as últimas e transfere para a memória de longo prazo, que fica alocada na mente subconsciente, que vai virar uma programação, que vai gerar crenças. Né? E você é controlado por essas crenças. E essas crenças vão gerar pensamentos, sentimentos, emoções, que vão fazer com que você tenha atitudes, que podem ser positivas ou negativas, que vão virar hábitos, que vão te trazer resultados. E aí, o que acontece? Se a sua vida está ruim, se você está se relacionando com pessoa narcisista, se não está indo para frente, o que está acontecendo? Você está sendo controlada ou controlado por essas programações negativas. Quando o narcisista te ofende, te humilha, te invalida. Olha aqui, Rejane. Rafael, o tratamento de silêncio de uma amiga já é por anos. O que devo falar com ela? O que você deve falar com ela? Bom, você não pode ter um relacionamento com uma pessoa que te dá tratamento de silêncio. Né? Assim como o relacionamento afetivo, o relacionamento de amizade, também você não... Por que você vai andar com uma pessoa que te invalida? Tratamento de silêncio é igual invalidação. Por que é que você vai andar com uma pessoa que está te invalidando? Lembra que eu falei aqui no começo dessa live, eu não sei se você estava presente, a águia tem que andar com a águia. Né? Os relacionamentos, eles têm que ser uma via de mão dupla. Você dá validação para suas amigas, você acolhe suas amigas, você ajuda, mas você também recebe validação. Você também é acolhida, você também recebe ajuda. Tem muitas pessoas que são doadoras, né? Elas doam tudo que tem. Isso é disfuncional. Os narcisistas são recebedores, os tomadores. Eles recebem, nunca dão nada em troca. Só querem. E as pessoas que são equilibradas, elas doam, são generosas e também recebem. Por isso que há um equilíbrio. E é esse equilíbrio que a gente tem que buscar nos nossos relacionamentos. Né? Enfim. Moana, o tratamento de silêncio aumenta os dias e a frequência. Sim, ele vai aumentando cada vez mais. Cada vez mais que você aceita receber um abuso, você está dando autoridade para a pessoa narcisista para te abusar mais ainda. Né? Então, o narcisista percebe que você aceita, quando você aceita, você está comunicando que está tudo bem abusar, e aí ele vai se sentindo cada vez pior com ele mesmo,
Então ele vai transferindo isso para você, fazendo com que você se sinta cada vez pior com você mesmo. Então vai aumentando. Essa é uma coisa gradual que vai acontecendo e você vai se permitindo. Quanto mais você se permite, maior o abuso fica. Então assim, ansiedade, né? Você está construindo, o narcisista está fazendo com que você tenha memórias associadas a uma carga negativa emocional. Essa carga emocional negativa está virando uma programação mental. Essa programação mental vai fazer com que o seu cérebro tenha pensamentos automáticos de medo no futuro, medo de sofrer essa dor de novo que você está sofrendo agora. E aí você fica sofrendo por algo que não existe, né? O futuro, ele não existe ainda. Só que você está criando ele agora. Então, quando você fica pensando em coisas que podem te acontecer no futuro, mesmo que esses pensamentos sejam inconscientes, né, gera aquele ataque de pânico, aquele medo que nem você sabe do que é, simplesmente você acha que vai morrer, ou então você não consegue dormir de noite, né, fica pensando. Por que isso acontece? Porque você está recebendo essa carga negativa. E está tendo memórias que estão sendo transferidas para sua mente subconsciente. Depois, para limpar tudo isso, é bem complicado, é trabalhoso, né? É simples, porém não é fácil. Yoga Flor e Lotus. Rafael, ouvi dizer que há os traços e tipos de narcisismo. Dá para conviver quando a pessoa não é 100% narcisista? Quando a pessoa não tem um transtorno de personalidade narcisista e ela quer a mudança, ela vai procurar uma terapia, ela vai fazer algo para melhorar a si mesma. Então, se a pessoa quiser, dá para conviver. E a pessoa consegue parar de ter esses comportamentos narcísicos, com certeza. Porque essa pessoa, no fundo, se ela não tem o transtorno de personalidade narcisista, ela tem empatia. Se ela tem empatia e ela quer mudar, ela consegue mudar. Só que você vai medir isso através das atitudes dessa pessoa. Tá? Agora, essa programação mental ruim faz com que você tenha ansiedade e você vive o inferno no presente. Você começa a criar o seu futuro vivendo o inferno no presente. Então, o seu futuro vai ser aquilo lá. Todo dia nós temos escolhas. Nós fazemos milhares de escolhas. E quando você decide aceitar essa programação mental ruim, aceitar que uma outra pessoa coloque na sua mochilinha aqui uma carga emocional negativa, você está aceitando. Né? Ninguém faz isso à força. Ninguém tem esse direito. Apenas você dá esse direito para a pessoa narcisista. Então, assim... Bom, enfim... Você está dando direito para essa pessoa fazer isso. Como? Se importando. Por quê? O narcisista, na verdade, quando ele te ofende, tá? Ele está falando sobre ele mesmo. Quando ele fala ou demonstra algum sinal, te dá um tratamento de silêncio, ele está falando sobre o que ele tem dentro dele, não sobre você, quem você é na sua essência. Né? Então, olha aqui, ó, Arnaldo. Como diferenciar transtorno de personalidade narcisista de apenas traços? Eu vou soltar um vídeo no YouTube, logo, falando sobre isso. Eu fiz uma entrevista com um seguidor aqui. E aí é um vídeo que vai ser bem explicado. Você vai entender bem essa diferença. Tá? Mas não é o tema aqui agora da nossa live, é o tratamento de silêncio. Mas assim, quando o narcisista faz essas ofensas, comete esse tratamento de silêncio, tenta te invalidar, ele está dizendo sobre o que ele tem dentro dele. Só que você aceita isso para você, como se ele estivesse falando sobre as suas características, sobre quem você é. Isso não é verdade. Então você acaba aceitando essa carga emocional. Né? Oi, Cida. Tudo bem? A Cida já era minha amiga faz tempo. Né? Fico feliz que você tenha despertado. Espero que você possa sair desse ciclo de relacionamento abusivo, tá? Olha só aqui, ó. O Márcio Silva comentou aqui, ó. Narcisismo não tem cura. Narcisismo é diferente de transtorno de personalidade narcisista. Tá? Então, assim, eu não vou explicar isso aqui agora, mas só para deixar claro, né? O transtorno de personalidade narcisista, na verdade, assim, não tem cura, porque o narcisista não é que não tem cura.
a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ela acredita que ela não tem nada para se curar. Ela não sabe que ela é narcisista e quando ela fica sabendo, ela se acha o máximo. Então ela fala, sabia que eu era especial. Ela não quer se curar. São raríssimos os casos, né, que uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ela quer fazer terapia de verdade, genuinamente, para melhorar com ela mesma. Não pelo mal que ela faz para os outros, mas melhorar essa coisa ruim que ela sente por ela, né? Júlia, como fazer sua terapia? Bom, na minha biografia aqui do Instagram, na minha página inicial, tem um link lá, tem 2 links. Tem o link do canal do Instagram, onde você recebe as notificações, e tem o link com os links. E aí tem a página onde eu explico como funciona a minha terapia. E aí tem também o link para o meu WhatsApp. Quando você manda um WhatsApp lá, aí eu te informo essas questões. Tem também os preços lá, os valores. Enfim. Então, assim, baixa autoestima, obviamente, que eu tenho falado aqui o tempo todo, né? E muita confusão mental que isso causa, né? Então, como assim confusão mental? A vítima achar que é culpada pelo abuso. Por que a vítima vai se achar culpada pelo abuso, sendo que a pessoa tem um transtorno de personalidade que está tentando invalidar ela o tempo todo, né? Quem deveria se sentir culpado era o narcisista, mas ele não vai se sentir culpado. Por que é que você vai se culpar? Muitas vítimas, né, reclamam do narcisista, de como ele trata ela, das invalidações. Meu Deus, o narcisista é um demônio, faz isso, faz aquilo. Mas a vítima não se questiona porque ela permite. Ela continua ali. Nós temos um poder muito grande que é o de sair fora. Falando português bem claro aqui, você tem um poder muito grande nas suas mãos que é de cair fora de qualquer tipo de situação. Né? Só que você precisa recuperar esse poder, você precisa fechar essas feridas emocionais, reprogramar sua mente de forma com que você trate sua codependência ou dependência emocional para que você seja independente, seja uma pessoa livre, para que você faça uso do seu poder, que é o poder de escolha, o poder de cair fora, o poder do livre-arbítrio. O bloqueio começa na mente. O mal entra na sua vida pela sua mente, através de pensamentos, sentimentos e emoções que uma outra pessoa está colocando lá. Ela está entrando com o pé sujo na sua casa. Ela está pegando a sua Ferrari, está batendo, está dirigindo por aí, atropelando as pessoas, batendo a sua Ferrari, rasgando os bancos e depois caindo fora. Ela está acabando com a tua autoestima e está saindo fora da sua vida. É isso que acontece, né? Olha só, exatamente isso. Leite e Galvão, eles não suportam o nosso renascimento, eles não suportam. Não suportam mesmo, né? Então, essa confusão mental, né, ela é causada pela ativação das feridas de abandono e rejeição. A solidão, né, que eu te falei também, é um efeito, né, emocional negativo desses abusos aí. E, enfim, quais são as emoções causadas por isso, por esses abusos, né, pelo tratamento de silêncio? Tristeza, raiva, medo, insegurança. O que mais? O que é uma emoção? Por que essas emoções são causadas? Porque nós temos por trás dessas emoções ruins, nós temos necessidades. Quando essas necessidades não são atendidas pela outra pessoa, isso gera um julgamento. Esse julgamento gera uma condenação e gera uma punição contra nós mesmos. Então, essa punição é o crítico, como eu falei anteriormente, te acusando. Né? Angústia, medo, raiva, rejeição, abandono, solidão, né? Muita angústia, um aperto no peito, a boca seca, dá um frio na barriga. Você começa a sentir um suor, um calor, né? É isso que causa. Então, assim, o cérebro ele é afetado, tá, negativamente pelo tratamento de silêncio. Como assim? Eu vou explicar agora para vocês como o cérebro é afetado. Quando acontece esse processo, né, você tem uma necessidade emocional que não é atendida, e aí acontece esses pensamentos, esse padrão de pensamento, essa condenação, esse julgamento que gera essas emoções negativas, a amígdala ela é acessada. A amígdala é uma parte do cérebro onde tem o seu sistema límbico, não tem nada a ver com essa amígdala aqui da garganta. Né? É onde estão registradas as emoções.
Então, é uma parte que está associada ao medo e ao estresse. E isso vai te causar uma angústia muito grande, uma sensação de perigo constante. Por quê? Porque na época dos homens das cavernas lá, o homem precisava correr dos predadores. Então a amígdala era responsável por deixar o homem sempre em alerta, para se proteger. Né? Hoje, o que é considerado uma ameaça? Não são esses predadores naturais. É a invalidação, é o abuso, é o abandono, é a rejeição. A amígdala fica esperta, fica hipervigilante, ativa o sistema do cérebro de fuga, luta ou congelamento. Você fica parada, você fica com desespero, você não sabe o que fazer. Você fica em alerta, hipervigilante. Isso consome uma energia mental muito grande. É por isso que a vítima, quando simplesmente sai do abuso, ela está cansada, ela quer dormir só, ela não tem força para fazer mais nada. É um estresse tão grande que é uma reação do cérebro. Acontece também um desequilíbrio no sistema de recompensa do cérebro. A falta de validação emocional desregula o sistema do prazer e motivação do cérebro. Tá? Isso te traz, essa desregulação te traz um sentimento de vazio muito grande. Causa, obviamente, a baixa autoestima, causa ali ativa a dependência emocional no seu cérebro. Tá? Então, olha só o que está acontecendo. Está causando um desequilíbrio no seu sistema. Também causa um impacto muito grande nas conexões neurais do cérebro. Essa mudança nas conexões neurais do cérebro, elas te causam a percepção distorcida de você mesmo e dos outros ao seu redor. É por isso que a gente chama, né, a dissociação cognitiva, né? Acontece uma mudança ali no seu cérebro, física, através das conexões neurais. Se você, de repente, é uma pessoa que tem uma autoestima boa ali, né, é até segura de si, enfim. Aí, por causa dessas invalidações, seu cérebro acredita nessas invalidações. Então, essa conexão neural sua, de ser uma pessoa segura, independente, ela é dessensibilizada e é criada uma outra onde você não presta, onde você não é digna de ser amado ou amado, onde você não tem valor e ninguém pode te amar pelo que você é. Isso vai produzir novos pensamentos, sentimentos e emoções e você vai se sentir cada vez pior. Mudou a sua crença sobre você mesmo, olha só. Você cria a incapacidade de confiar nas pessoas, de estabelecer relacionamentos saudáveis. Isso te deforma emocionalmente. Tem estudos que dizem que você perde a massa cinzenta, você perde massa do seu cérebro quando isso acontece. Só que o cérebro tem uma capacidade da neuroplasticidade muito grande. Assim como você pode ser deformado ou deformado emocionalmente, o amor, quando você ressignifica, quando você se afasta da pessoa narcisista, você ressignifica seus traumas, dá um novo significado, você desativa essa conexão neural ruim e ativa uma nova de poder, onde você é digno de ser amado, quando você se restabelece como pessoa, como ser humano, quando você se reconecta com a sua essência, isso te dá forma emocional. Ativa a sua capacidade criativa, faz com que você viva num estado de poder, faz com que você se eleve, faz com que a sua consciência mental aumente, se expanda. Esse é o despertar da consciência, né? Por enquanto, a vítima que vive num relacionamento abusivo, ela está dormindo ainda, ela não sabe quem ela é. Por isso que eu falei no começo da live, você precisa saber quem você é. Quando você sabe quem você é, você se reconecta com você mesmo, Você tem forma emocional. Você está apto ou apto a viver sua melhor vida todos os dias aqui na Terra. E agora, quais são os passos, né, para lidar com esses impactos emocionais, né? Primeiro, olha só, Poliana, eu não quero mais ninguém por um bom tempo. Primeiro, o que seria esse bom tempo? Eu julgo esse bom tempo entre o tempo de agora e o seu processo de cura estar completo. Tá? Ingrid, eu saí da relação com medo e pavor da vida e das pessoas, né?
Então, assim, é assim que você sai de um relacionamento abusivo. Um beijo para vocês aí de Portugal, a Tânia Leal, né? Então, o que acontece, né? Na verdade, é assim, viver nossa melhor vida todos os dias aqui na Terra, mesmo que você esteja sozinho ou sozinho, mas você está num estado mental de equilíbrio, onde você está sendo uma pessoa plena, em contato com a sua essência, tá? Você vai despertar, você vai reconhecer o seu poder, reconhecer a pessoa iluminada, maravilhosa que você veio aqui na Terra para ser. E quando você reconhece isso, não importa se você está com uma outra pessoa ou não, talvez você queira estar com uma outra pessoa, que é super natural, mas o seu copo está cheio. Seu copo de amor interno, ele está cheio. Você vai encontrar uma pessoa que também esteja cheia. Você não vai completar ninguém, ninguém vai te completar. Vocês dois vão transbordar esse amor. E essa é a plenitude da vida, de um relacionamento saudável. Né? Então, você não querer ninguém por um bom tempo, esse bom tempo significa o agora até a sua cura. Até quando você ressignifica esses padrões negativos. Quando você ressignifica, você está plena. E aí você quer estar com alguém para transbordar, não para te completar, não para completar mais ninguém. E vocês podem viver uma vida juntos, um agrega o outro. Né? Ela é multiplicada, as tristezas são divididas. Então, assim, a autoconsciência é a habilidade de reconhecer e compreender as próprias emoções. É isso que você tem que desenvolver. Se eu fosse vocês, eu anotaria agora, a partir de agora, o que eu estou falando. Tá? Então, você precisa desenvolver essa habilidade, essa consciência de reconhecer, compreender as próprias emoções. Você precisa dar nome àquilo que você está sentindo, aquilo que ninguém te ensinou na infância. Olha, filho, filha, isso que você está sentindo é raiva. Tá tudo bem sentir raiva. Você está sentindo medo. É normal. Faz parte do seu sistema. Tá tudo bem. Agora, o que eu tenho que fazer para superar isso? Né? Então, reconhecer suas emoções é o primeiro passo. Você precisa validar os próprios sentimentos. Né? Você precisa entender que isso é parte normal da sua vida, do seu sistema límbico, do seu cérebro, né? De você como ser humano. Precisa reconhecer, né? Validar os próprios sentimentos. Você precisa também evitar autojulgamento, autocrítica. Né? Você não pode se autocriticar, dar voz a esse crítico interno que você tem aí. Você tem que elaborar pensamentos contrários, com argumentos para dizer que essas acusações que você está se fazendo são falsas. Né? Assim você vai bloquear esse crítico interno, você vai parar de se auto-sabotar. Né? Quando você fala que o narcisista faz isso ou aquilo com você, te invalida, te dá o tratamento de silêncio, você está aceitando isso. Você não está assumindo a sua responsabilidade como adulto. Isso é um mecanismo de proteção do cérebro muito inteligente. Né? Então, quando você fica presa ou preso numa culpa, por exemplo, você não está buscando o foco na solução do que está acontecendo na sua vida. Né? Você está preso aqui, o narcisista faz isso, faz aquilo, legal. Nossa, mas eu sou ridícula, eu aceito, meu Deus, né? Eu sou uma vítima. Não estou falando só sobre vitimização, mas também como culpa, né? Poxa, né? Eu me culpo. Olha só, ele está feliz com a nova. Ele está feliz com a nova namorada, né? Quando você faz isso, você está tirando o foco da sua autorresponsabilidade. Você não está focando na sua cura, você está focando na sua dor. Então você precisa aprender a reconhecer a sua dor. Você precisa se autovalidar. Você não pode esperar que outra pessoa te valide. Você mesmo tem que aprender a se autovalidar. Dessa forma, você começa a focar na cura, na solução de forma racional. Você sai do modo de sobrevivência do cérebro, que é luta, fuga ou congelamento. Né? Então, o que é isso que eu estou explicando? Isso aqui é a autorregulação emocional. Né? Jaqueline, é difícil. É difícil.
É difícil, né? Mas se fosse fácil, ninguém precisaria estar nessa live aqui hoje, não é mesmo? Eu não precisaria ter preparado um conteúdo desse para trazer para vocês, para passar de ser difícil para ser uma situação talvez desafiadora, mas que você tem habilidade para passar por ela. Né? Isso que eu estou te falando aqui agora é uma maneira de você reinterpretar essa situação. É difícil. Tudo bem, ninguém está falando que é fácil, não. Só que com esse conteúdo que eu estou te dando aqui, você está criando condições para superar. É um treino, é um processo, né? É um processo. E a gente tem que passar por ele. Felizmente, eu não digo nem infelizmente, eu digo felizmente. Porque depois que você passa por esse processo, se reconecta com o seu poder pessoal, a sua vida fica incrível. Eu estou vivendo a vida dos meus sonhos todos os dias. Por mais problemas que eu tenha que enfrentar diariamente, por mais dificuldades, na nossa vida a gente tem altos e baixos, é uma montanha russa, certo? Por mais baixos que eu tenho na minha vida, nunca vai ser mais baixo do que antes de eu ressignificar os meus traumas, a minha codependência. Nunca vai ser tão baixo quanto aquele baixo que eu estava há anos atrás. Né? Então a gente tem altos e baixos, é difícil, claro que é. É como se fosse um videogame, cada fase que você vai passar, você precisa adquirir novas habilidades. A vida é assim, a vida tem fases, né? E cada fase você adquire novas habilidades emocionais. Toda fase que você supera, você ganha uma legitimidade para passar, para enfrentar a próxima fase. E é isso, é problema atrás de problema, mas quando você vai resolver um problema, você tem habilidade para resolver esse problema. Por quê? No passado você ressignificou sua codependência, você passou por um relacionamento abusivo com um narcisista, seja com relacionamento afetivo, com pais, com quem quer que seja, com amizades, dentro da igreja, no trabalho, não importa. Você venceu, você é legítima. Qual o próximo passo você vai dar para crescer? Né? Para você crescer como ser humano, para você crescer na vida? É assim. Você está mudando de fase. Só que para passar para a próxima fase, você tem que vencer essa. Né? Ninguém muda de fase sem vencer a fase anterior. Tá? A autorregulação emocional é essencial para você vencer essa fase. Para você vencer o tratamento de silêncio. O que é uma autorregulação emocional? É você ter a habilidade de gerenciar as suas emoções de maneira saudável. Tá? Autorregulação emocional é a capacidade de você gerenciar as suas emoções de maneira saudável. O narcisista, ele não consegue regular as próprias emoções, então ele usa você para regular as próprias emoções dele. Se ele se sente um lixo, ele vai fazer você se sentir um lixo para ele se autoafirmar. Ah, ela ou ele é um lixo, não eu. Está explicado. Se ele sente vergonha, ele vai te humilhar para que você sinta vergonha. Ah, ela ou ele está sentindo vergonha, não eu. Está tudo bem. Só que você é uma pessoa que está buscando o autodesenvolvimento e o autoconhecimento. Então você está aqui nessa live para aprender a como gerenciar suas próprias emoções de maneira saudável. Tá? Existem técnicas para isso, várias técnicas, né? Existem técnicas de respiração. Eu até vou passar aqui no final dessa live uma técnica para vocês, daqui a pouco. Não vou me alongar muito. Falei que não ia me alongar, mas já passou 1h14 aqui. Enfim, meditação, a técnica do 6S, que eu sempre ensinei na maratona também, Se Libertando do Narcisista. Quem assistiu ali pôde aprender. As minhas alunas do treinamento Fórmula Ressignificar, eu ensino. A técnica para desativar os pensamentos negativos, desativar gatilhos de dependência emocional, que eu ensino no treinamento também, né, do Fórmula Ressignificar. Enfim, a autorregulação emocional é não agir impulsivamente. E não agir impulsivamente significa você não deixar sua mente vagar por aí, como uma alma penada, fazendo besteira, indo atrás do narcisista, ou se culpando, ou se condenando, ou dando voz a esse crítico interior que você tem, né? Isso tudo é não agir impulsivamente. Então existem técnicas para isso, daqui a pouco eu vou explicar. Enfim, a outra habilidade que você precisa ter é a compreensão do outro. Tá? O que é essa compreensão do outro?
Lembra quando eu falei que você não deve absorver essa invalidação emocional que o narcisista passa, né, para você? Ele tenta fazer você sentir ridícula, te humilhar, te invalidar, ele vai te triangular, né, para fazer você se sentir invalidado, vai te dar esse tratamento de silêncio que é devastador, ninguém merece isso. E aí que entra a compreensão do outro. Quando você se compreende primeiro, você é capaz de compreender o outro. Então, quando você entende que você é plena, sua essência é perfeita, uma traição, um tratamento de silêncio, uma invalidação, uma triangulação, não vai te definir, mas vai definir quem está fazendo isso, você se compreende e você compreende o outro. Quando você compreende o outro, você entende que esse outro, tudo que ele está fazendo, não é para você. Ele está fazendo para ele, porque é aquilo que ele tem dentro dele. Então ele está fazendo para se regular através de você. Né? Cris está aqui, Cris Lopes 21, bom te ver aqui. Então assim, ele está fazendo isso para ele. Né? Então você não torna isso como pessoal. Você vai compreender que essa pessoa está fazendo isso. Ana Paula, vai ficar gravado assim, tá? No meu perfil aqui. Você compreende que ele está fazendo isso para regular as próprias emoções. E aí, essa pessoa está fazendo isso porque ela tem um transtorno de personalidade. Ela não sabe fazer nada de diferente. Não sabe. E você fica esperando com que essa pessoa mude. Mas essa pessoa não vai mudar. Porque ela tem um transtorno de personalidade. Você está compreendendo o outro. E aí você entende que ela não faz isso de forma pessoal contra você, apesar de você estar sofrendo esses efeitos. E você está sofrendo esses efeitos porque você está absorvendo como se fosse pessoal. Você vai entender que um descarte, um tratamento de silêncio, não é nenhuma ofensa contra você. Está fazendo porque essa pessoa não sabe fazer diferente e essa pessoa é uma infeliz. Viver na pele de um narcisista é a pior coisa que deve existir. Porque nada está bom o suficiente, essa pessoa é insatisfeita, não tem gratidão, infelizmente só tem emoções negativas. Medo, orgulho, vaidade. Então o narcisista tenta demonstrar tudo o contrário de medo, orgulho e vaidade, que é poder, status e dinheiro. Então ele tenta se afirmar que ele tem poder, ele tem status, ele tem dinheiro, e é tudo ao contrário, na verdade. O que ele está sentindo todos os dias é medo, orgulho e vaidade, é empolgação, é rancor, é raiva, é inveja crônica. Imagina só você viver com inveja crônica, que terrível. Olha só aqui, ó. Larissa. Mas, Rafael, tudo dá certo para eles. Será mesmo? Eu te faço uma pergunta, Larissa. Sabendo que o narcisista, ele sofre de inveja crônica. Todo dia ele tem inveja de alguém, ele tem inveja da sua personalidade, da pessoa boa que você é. Ele tem inveja de todas as pessoas boas ao redor, de tudo. Inveja todo narcisista tem. Você gostaria de trocar de lugar? Você gostaria de ser quem aquele narcisista é? Você gostaria de estar vivendo uma inveja crônica todos os dias da sua vida? Você gostaria de ter que invalidar as pessoas para poder se sentir validada? Humilhar as pessoas, fazer mal para as pessoas? Você gostaria de mentir, de manipular, de dar tratamento de silêncio nas pessoas para poder regular as próprias emoções? Obrigado. Delta 222, obrigado. Então assim, essa afirmação que você fez de que tudo dá certo para o narcisista, ela não é verdade, porque dentro dele não está dando certo. É por isso que ele precisa passar de relacionamento em relacionamento. E mesmo quando é casado há muito tempo, ele tem outras pessoas por aí, tem outros contatinhos, ele flerta com outras pessoas, ele fala mal da esposa, né? Então assim, se você não queria estar na pele do narcisista, essa afirmação de que tudo dá certo para ele, ela não é verdadeira, entendeu? Esse raciocínio, é isso que você tem que pensar. É dessa forma que você tem que desativar esses pensamentos negativos que você tem, para você poder ter autoconsciência, para você conseguir autorregular as suas emoções. Tá? E para isso você precisa compreender o outro. Né? Isso que eu estou falando é uma compreensão com as pessoas narcisistas, que assim, a vida deles é infeliz, né? Felizmente, você não pode comparar a sua vida com a do narcisista. Você não pode falar tudo dá certo para ele, porque a comparação é a maior fonte de infelicidade. Então, não compare.
né, se tudo dá certo ou não para ele, porque não dá. Isso eu posso te falar com conhecimento, tá? De inteligência emocional, de neurociência. A vida do narcisista é infeliz, por mais que aparente ser feliz, tá? Não é. Só nós sabemos que eles são assim, né? Melhor do que nós sabermos que eles são assim, são eles saberem que eles são assim, né? A vida deles é um inferno. Posso te falar, conheci bastante narcisista já, enfim, né? Posso afirmar categoricamente, estudando, né? Horas e horas e horas e horas e horas, todos os dias eu continuo estudando sobre o transtorno de personalidade, eu vejo conteúdos, né, aqui dos Estados Unidos de narcisistas diagnosticados. A vida deles é um inferno, né? Enfim, então, quando você decide interpretar uma situação como uma injustiça, quando você diz assim, mas por exemplo, né, tudo dá certo para eles, isso automaticamente vai se tornar na sua mente uma injustiça. O que aconteceu com você? Você precisa desfazer essa injustiça, tá? Então, por isso que eu estou trazendo esse raciocínio, a compreensão do outro. Não sabe fazer nada diferente. Não é verdade que tudo dá certo para eles? Aparentemente sim. Mônica, boa noite. Mas vai ficar lá gravada, depois você vai poder assistir, tá bom? A Mônica sempre acompanhando aqui também. Fico muito feliz. Bom, enfim. Aqui agora eu vou passar para a parte 3, que são as estratégias de enfrentamento e recuperação, certo? Então é o seguinte, vamos lá. A Ingrid falou aqui também sobre fazer um diário, né? E é exatamente a primeira coisa, a primeira parte da estratégia de enfrentamento e recuperação. Você precisa fazer um diário. O silêncio o tratamento de silêncio, né? Você vai se sentir invalidado, você vai se sentir um bolo aqui na garganta, né? Que você não pode falar o que você quer, a pessoa não vai te dar atenção, não está te ouvindo, está virando as costas, está se desfazendo de você, está invalidando seus sentimentos. Você pode escrever um diário, você pode escrever sobre as suas emoções, aí você vai estar aprendendo a dar nome às suas emoções. Você pode escrever também, além desse diário, né? Esse diário ele vai te ajudar a manter contato com a realidade, para que você pare de duvidar de você mesmo, de você mesmo. Você pode também escrever como se fosse uma carta para o narcisista, dizendo o que você gostaria de dizer para ele. Ou para ela, no caso, depende, né? Obviamente que você não vai entregar essa carta. Você vai escrever tudo aquilo ali que você quer escrever, né? E pronto. Depois você rasga e joga fora, assim. Você está com raiva, você está com aquela tristeza, você rasga, joga fora. Ou se você quiser guardar também, para de repente consultar essa carta como se fosse uma forma de manter o contato zero, se manter firme, tá? Para se manter longe da pessoa narcisista, você pode. Mas eu recomendo, e assim, como é uma emoção que você precisa colocar para fora, você escreve tudo que você gostaria de dizer para ele, leia depois em voz alta, rasga e joga fora e pronto. Vai te ajudar a superar o tratamento de silêncio que ele está te dando. É uma forma de se expressar, de colocar para fora, de materializar essa emoção negativa, esse bolo no peito, esse bolo na garganta, esse aperto no peito que você está tendo. Você escreve como se fosse uma carta, joga fora, rasga, joga fora, pronto. Tá? Isso vai te ajudar também, né, fazendo o diário, no caso, a compreender o abuso, a trazer para a sua mente cognitiva, para os seus pensamentos, né, esse abuso. A entender, né, a se validar, autorregular suas próprias emoções. Porque se você está com essa emoção negativa presa, você vai ficar tentando o tempo todo contato com o narcisista lá, está bloqueado às vezes, ou está dentro de casa e ele não fala, você vai falar alguma coisa, você recebe o silêncio, né? Isso vai te ajudar a extravasar essas emoções ruins, e aí você não leva essas emoções negativas para a memória que vai ser implantada na sua mente subconsciente. Você não coloca mais programação negativa, né, no seu subconsciente, você não absorve essa carga negativa na sua mochila emocional. Tá? Agora eu quero passar para vocês uma técnica de respiração que vai te ajudar quando você bater esse desespero, essa ansiedade, essa angústia, essa tristeza, essa depressão. Então, aprende aqui, ó.
Essa respiração se chama 478. Tá? Vai ajudar você a se acalmar ali quando sua mente está um turbilhão, você não consegue nem identificar o tipo de pensamento que você está tendo, quando você está se acusando, quando você está num mar de dúvidas infinito, quando você está atravessando um labirinto emocional de olhos vendados. Essa técnica vai te ajudar a te acalmar. Né? Então, para que você não haja impulsivamente, você vai se posicionar confortavelmente, mantendo as costas retas na cadeira, certo? Você vai fechar seus olhos e você vai inspirar profundamente pelo nariz, contando mentalmente até 4. Certo? Depois desse passo, você vai segurar a respiração e contar mentalmente até 7. Então você lá, inspirou. Esse é o segundo passo. Tá? Depois você vai expirar lentamente pela boca, contando até 8. Então 4. Agora 8. Certo? Você vai repetir esse ciclo por mais 3 vezes, totalizando 4 ciclos. Certo? Isso vai te ajudar a acalmar, isso vai fazer com que você traga a sua mente de volta para o presente. Você vai evitar que a sua mente fique vagando por aí, como se fosse uma alma penada, transitando entre passado, futuro, as coisas que estão te acontecendo. Você vai fazer 4 ciclos da respiração 478. Né? Por que 478? Inspira pelo nariz, contando até 4, segura a respiração, contando até 7, e solta pela boca, contando até 8. Essa é uma técnica incrível, que vai te trazer uma calma, que vai te trazer um relaxamento, que vai te trazer uma paz mental, que vai te trazer para o presente. Né? Recomendo que você faça isso toda vez que você tiver essa angústia, essa tristeza, esses pensamentos que começam a rodar e não param mais. Isso vai te ajudar muito. Né? E aí, depois disso, você pode praticar a gratidão. Fazer uma lista com 20 coisas pelas quais você é grata ou grato na sua vida. Pela sua vida, por você ter uma casa onde morar, por você ter assistido essa live aqui, por você ter acesso a esse conteúdo, por todos os dias você ter a capacidade de se recuperar. Da mesma forma que você é deformado emocionalmente, você pode se formar emocionalmente. Da mesma forma com que você se desconecta da sua essência, você pode se conectar da sua essência cada dia. Da gratidão talvez por você ser sua essência ser perfeita. Por mais que seus pensamentos estejam por aí, né, te prejudicando, te autocriticando, você ter acesso a um conteúdo que pode mudar a sua vida, com que você se reconecte ali com a sua identidade, com que você saiba quem é. Gratidão pelo livramento dos narcisistas, por ter a oportunidade de escolher todo dia ter uma vida melhor, uma vida incrível, viver sua melhor vida aqui na Terra. Gratidão pelo ar que você respira, por essa respiração. Gratidão por você ter comida na sua mesa. Gratidão pela oportunidade de co-criar sua realidade todos os dias, para que você possa viver sua melhor vida. Tá? Você pode fazer também, depois dessa respiração, você pode fazer uma visualização criativa. Talvez se visualizar numa situação em que você se sinta segura ou seguro, forte no controle, né? Você pode também se visualizar tendo um diálogo com essa pessoa, falando tudo o que você gostaria de falar para ela, essa pessoa talvez se desculpando com você. Então você pode fazer várias coisas, você precisa ser criativo. Essas técnicas aqui, elas são validadas por milhares de pessoas, são processos que eu não estou criando da minha mente do nada, não. São conteúdos que eu estudo, que eu trago para vocês, que são validados pela neurociência, que são validados em outros processos por milhares de pessoas.
né? São técnicas que eu já gastei milhares de reais para aprender, para trazer para vocês aqui. São coisas que funcionam, né? Que bom, fico feliz com o feedback de todos vocês aqui. Essa live é para vocês mesmos. Então, assim, utilize a respiração 478, pratique a gratidão. Você também pode fazer, depois dessa respiração, a visualização criativa. De repente, você tendo um diálogo com essa pessoa, falando tudo que você gostaria de falar, e essa pessoa te respondendo, né, te validando, tá? E isso vai fazer com que você se sinta melhor. Nosso cérebro acredita na história que a gente conta para ele, acredita mais ainda se essa história for contada por alguém que tem intimidade. Ninguém tem mais intimidade com você mesmo do que você mesmo. Tá? Espero que vocês tenham anotado essas técnicas aqui. Diário, respiração 478, a gratidão logo depois da respiração e a visualização criativa. Né? Então, fico feliz por todos estarem participando aqui numa sexta-feira à noite. Não, uma sexta-feira não, olha, segunda, né? Estou equivocado, estava com o hábito aqui de fazer sexta-feira, mas segunda-feira aqui, fico muito feliz. Quem ficou até o fim, quem não ficou, essa live vai ficar gravada. Compartilha com quem você ama, com quem você sabe que está precisando de ajuda. Né? Não fala nada, manda para ela lá, ou para ele, né, no caso. E espero de verdade que vocês pratiquem essas técnicas. Deixa seu like. Depois, eu vou postar essa live, né, aqui no meu perfil do Instagram. E se você ficou até o fim, para eu saber que você ficou até o fim, vai lá no post dessa live, ela vai estar com a capa verde, né, chamando Live Terapia, Tratamento de Silêncio. Deixa um comentário lá, #poder. Tá? Eu vou saber que você assistiu até o fim. Dessa forma, você se conecta com o que eu estou te ensinando aqui. Você se compromete em ter a atitude necessária de colocar em prática essas técnicas que eu ensinei aqui. O diário, a respiração 478, a prática da gratidão, a visualização criativa. E você começa realmente a fazer, você começa a ter uma visão diferente quando a sua mente está no presente. E você vai saber, né, que quem é você de verdade. Você vai se encontrar nesse processo. Vai lá então, depois que eu terminar essa live, eu vou postar. Vai demorar uns minutinhos. Comenta lá, #poder. Assim também você ajuda as outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo. O algoritmo do Instagram vai passar para elas. E eu quero dizer que vocês são maravilhosos, que vocês estão aqui. Eu já sei que vocês querem, que vocês têm a decisão, né, e que vocês têm o poder dentro de vocês. Esse estímulo externo vai conectar a vontade que vocês têm, a decisão que vocês têm de sair dessa. Se colocarem em prática, vocês vão se libertar disso muito mais fácil. Vocês vão evitar essas programações negativas. Por quê? Porque você merece se libertar, porque você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa maravilhosa, a sua essência é perfeita. Lembra sempre disso. Sempre que você se sentir invalidado ou invalidado, volta aqui nessa live, né? E lembre-se que você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa incrível, tá? Você tem muito valor. E eu honro a vida de todos vocês aqui nessa live, tá? A minha maneira de honrar a vida de vocês é trazendo um conteúdo incrível aqui para que vocês se sintam como tal, se sintam incríveis, tá bom? Uma boa noite para vocês, uma excelente semana. Nesse Dia dos Namorados, se ame, tá? Esse é o apelo que eu faço para vocês, sejam gentis com vocês mesmos. Uma boa noite, tudo de bom, bênçãos maravilhosas na vida de vocês e que vocês escolham esses resultados aí que todos nós estamos buscando, tá bom? Boa noite e tchau.